Durante a nossa missão técnica para a Estônia, nós tiramos um dia inteiro para visitar Tartu, o maior centro urbano do sul da Estônia. Com aproximadamente 100 mil habitantes, é muitas vezes considerada a capital intelectual, especialmente porque é lar da universidade mais antiga e mais renomada do país, fundada em 1632. Nós fomos lá para entender como uma cidade incorpora os conceitos de governo digital, aplicando o atendimento online a praticamente todos os serviços ao contribuinte. E também para conhecer o programa cultural e o programa de adaptação às mudanças climáticas. A Cidade Velha está concentrada no entorno do edifício principal neoclássico da universidade e na praça da prefeitura municipal, que é repleta de cafés. A Universidade de Tartu é uma das universidades mais antigas do norte da Europa e está entre as 300 melhores do mundo. Os estudantes dessa universidade representam praticamente um quarto da população da cidade. Tartu também abriga mais de 20 museus, incluindo o Museu da Universidade, o Museu dos Brinquedos, além de várias galerias de arte e o Museu Nacional da Estônia, que é espetacular. Os alunos são atraídos para a universidade por causa das oportunidades de fazer os seus estudos de nível superior em tecnologia da informação, ciências naturais, relações internacionais e inteligência artificial. Nossa primeira atividade na cidade foi uma reunião na prefeitura com o vice-prefeito Raymond Tan, que fez uma detalhada apresentação de como funciona a administração municipal e de que forma as atividades digitais impactaram os avanços da cidade. Ele começou dizendo que Tartu é uma Smart City desde 1632, obviamente fazendo alusão à data de fundação da universidade. O principal desafio da prefeitura antiga, num país moderno e digital, era inovar, apesar das limitações financeiras e também de recursos humanos. E a estratégia foi estabelecer uma fórmula de cocriação, de colaboração com todos os setores da sociedade, com a academia também, para montar uma plataforma municipal focada na inovação. Ele apresentou de forma esquemática o papel do governo municipal no processo de criação de uma cidade inteligente, solucionando os entraves do ecossistema de inovação, criando um ambiente empresarial competitivo e usando o poder de compras da prefeitura para alavancar as soluções inovadoras. Ele contou aos membros da nossa delegação como que o processo começou na mudança de papel para digital. E sendo digital, não precisava ser presencial. Isso quer dizer que funcionários nem os contribuintes teriam que ter contato necessariamente. Para isso, por outro lado, era necessário um arcabouço legislativo que regulasse o uso das informações públicas, um processo de assinatura digital e uma plataforma de interoperabilidade. Depois veio a infraestrutura, a identidade eletrônica e toda a estrutura de cibersegurança. Embora a prefeitura já não utilize papel há mais de 20 anos, a Câmara de Vereadores ainda se reúne presencialmente, porque eles entendem que é fundamental que em assuntos de interesse público as coisas sejam discutidas olho no olho. O vice-prefeito comentou que a parceria entre a municipalidade e as 11 instituições de ensino superior da cidade é muito intensa. E eles criaram várias PPPs que estão em operação. Inclusive, aquela que criou o Centro de Indústrias Criativas, a que criou o Parque de Biotecnologia e também o Centro Comunitário de Startups. Ele disse que a interpretação deles sobre a função do governo municipal não é de receber e processar documentos ou de impor regras e restrições, mas sim criar um ambiente focado nas pessoas físicas e jurídicas, de modo que elas possam ser plenamente atendidos com um mínimo de tempo investido em questões administrativas e burocráticas.
Ele detalhou também diversas ferramentas de gestão municipal associadas ao GIS, que é o Sistema de Informação Georreferenciada, que permite à Prefeitura um melhor e maior controle de tudo que acontece na cidade, mas também facilita a vida dos cidadãos. Como um exemplo de uso da inteligência artificial na Prefeitura, ele acabou comentando com a gente sobre uma experiência do histórico escolar e na geolocalização dos alunos. A matrícula para o ano seguinte é feita pelo computador, na escola mais próxima de onde o estudante está morando naquele momento. Os pais são comunicados de que o processo de matrícula está concluído, que dia começam as aulas e o endereço da escola e o horário que o aluno tem que se apresentar. Tudo por inteligência artificial. A Prefeitura tem hoje uma equipe de desenvolvimento de novos serviços, de integração de inteligência artificial e também de aperfeiçoamento dos serviços que já existem, que está sempre antenada com tudo que há de mais moderno, com as tendências do mundo, com os softwares e com os aplicativos que tornem a relação entre o cidadão e o governo cada vez mais eficiente, mais rápida, mais barata e mais satisfatória. É claro que muitas funções que existiam antes das soluções digitais e da inteligência artificial acabaram deixando de ser necessárias. No entanto, surgiram outras demandas de pessoal que são fundamentais, como, por exemplo, a equipe de segurança cibernética, que precisa garantir o funcionamento de todas as ferramentas e serviços, não deixar vazar nenhum dado estratégico das pessoas e tomar todas as precauções com as inúmeras tentativas de ataques hackers que vêm se intensificando e que poderiam gerar uma crise grave na gestão da cidade toda, desde o trânsito até a saúde pública. Vários serviços e soluções que foram mostrados ali pelo vice-prefeito já são usados nas nossas cidades, aqui no Brasil, e alguns deles criados por startups lá da Estônia. Outros são legitimamente nacionais e têm potencial para utilização em qualquer lugar do mundo. Tartu, juntamente com o sul da Estônia, foi eleita a capital europeia da cultura para 2024. Um dos pilares conceituais da Tartu 2024 é o foco na arte da sobrevivência, que se refere ao conhecimento, às habilidades e aos valores que nos levarão a uma boa vida no futuro. O tema principal do ano cultural está dividido em 4 trilhas. Primeiro, Tartu e o planeta Terra. Segundo, Tartu e a humanidade. Terceiro, Tartu na Europa. E o 4º pilar é ciência e tecnologia na cultura. A meta é trazer 1 milhão de visitantes para participarem dos mais de 300 eventos oficiais que estão na programação do ano cultural. A nossa delegação foi recebida na sede do comitê organizador da Tartu 2024, pela coordenadora Ângela Ader. E lá nós tivemos uma completa apresentação da metodologia e da complexidade de se preparar um evento dessa dimensão e que vai durar um ano inteiro. A cidade é berço da cultura estoniana. Foi lá que surgiram os primeiros jornais, as sociedades culturais do país, o primeiro teatro nacional, o Vanemuine, que foi aberto em 1870, e o primeiro Festival Nacional de Música da Estônia em 1869. Tartu tem uma fonte de cultura de street art muito interessante. São enormes murais decorando as laterais de edifícios, de museus, e também pequenos retratos que aparecem nas janelas fechadas dos edifícios antigos ou em algumas paredes espalhadas pelo centro. E ali existe um festival chamado Stanceability, para celebrar as obras dos artistas de rua na cidade. Desde o ano 1998, a fachada, a praça da prefeitura, é decorada por uma fonte, uma escultura chamada Os Estudantes se Beijando, que acabou se tornando o símbolo de Tartu como cidade estudantil. A Ângela Ard nos explicou sobre a metodologia de elaboração dos editais, dos chamamentos públicos,
para a definição das atividades culturais que vão compor o programa e como fazer a distribuição disso ao longo do tempo, atendendo diferentes faixas etárias, gostos musicais, teatrais, envolvimento das artes plásticas, da dança, de diversas manifestações artísticas. E ela nos falou, por exemplo, de toda uma programação feita por comediantes, que é focada em divertir e distrair as pessoas para promover saúde mental. Olha, isso é muito legal porque as pessoas já vivem super estressadas num mundo acelerado e competitivo e a cultura está ajudando a resolver isso. Ela falou também de como priorizar os eventos nas temporadas de maior afluxo de visitantes sem conflitar com outras atividades similares que acontecem na Europa e que seria necessário inserir isso dentro do mesmo cronograma e também dentro do orçamento, que é pré-estabelecido e que considerou os aspectos custo-benefício, ou seja, como é que a cidade capitaliza durante todo esse ano os eventos, criando vantagens econômicas, gerando oportunidades de negócio para a sua própria população. É bem complicado. Tudo isso ainda tinha que levar em consideração os desafios da sustentabilidade, buscando a neutralidade de carbono em todas as atividades. No final da visita, nós tivemos uma apresentação muito interessante sobre como a cidade está tratando a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. O nosso anfitrião dessa vez, lá na prefeitura, foi o especialista em clima Casper Alev. Ele começou explicando que as mudanças climáticas são uma grave ameaça ao estilo de vida da população. E eles têm uma meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2030, o que vai exigir uma redução de 40% nas emissões atuais de gases de efeito estufa. Eles também estão implementando o Plano de Adaptação às Mudanças do Clima e fazem parte do grupo das 100 cidades comprometidas com o carbono neutro. Ele mostrou os principais objetivos do Plano de Mobilidade até 2024, que pretende estar com terminais de integração nas periferias da cidade, harmonizando o transporte público municipal com o intermunicipal, diminuindo o fluxo de ônibus dentro da cidade, criando conexões mais rápidas e reduzindo bastante as emissões. A rede de ciclovias também vai estar mais completa, conectando os principais pontos da cidade e vai estar provida de autosserviço para os ciclistas, aquele lugar onde ele pode consertar um pneu, pode encher o pneu. Também mostrou como funciona o sistema de climatização da cidade. A cidade toda, claro, precisa de calefação a maior parte do ano, porque lá é muito frio, mas também de refrigeração durante os curtos verões que estão ficando cada vez mais quentes. Os novos edifícios obrigatoriamente têm que estar conectados a sistemas distritais de climatização. E até 2030, todos esses sistemas terão que ser alimentados por energia limpa. Além disso, eles estão desenvolvendo sistemas de reaproveitamento de calor residual e estocagem térmica, ou seja, a temperatura vai ser vendida como serviço e não como equipamento. Dentro desse tema, ele apresentou também o plano de reforma e de renovação, de retrofit dos imóveis, que tem como meta o retrofit de 50% dos apartamentos e 40% das residências unifamiliares, tornando-as mais eficientes no consumo de energia, na eficiência hídrica, e para isso eles desenvolveram uma plataforma de suporte e prestação de serviços com profissionais experientes e capazes de transformar construções muito antigas, até medievais, em ambientes sustentáveis e modernos. Foi, sem dúvida, uma apresentação inspiradora, provocativa, sobre como nós podemos estar fazendo nas nossas próprias comunidades um trabalho parecido com esse. Assegurar que o planejamento de longo prazo, convergente com as tendências e com os diferenciais de competitividade da própria cidade, tenham continuidade independente das questões políticas, é uma das chaves do sucesso. Os novos paradigmas tecnológicos, a economia verde, a economia circular, as mudanças climáticas, a transição energética, a transformação da mobilidade estão entre os assuntos que precisam de uma atenção especial.
E a Prefeitura se coloca na posição de ser protagonista nesse processo, acompanhando as mudanças e antecipando as tendências, principalmente para proporcionar à população de toda a cidade, às empresas que estão instaladas lá, um cenário mais favorável para o futuro. Ficou para nós uma boa lição de planejamento, olhando para o futuro e também vendo a importância da continuidade e, principalmente, um exemplo de como a vontade política e a responsabilidade pública podem promover transformações radicais e como isso é perfeitamente possível. Aliás, no mundo de hoje, não é possível, é imprescindível. Se adaptar, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.